34 ao verso 42. Amém? A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão a sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porque ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, este a achará. Quem recebe vocês e a mim que o recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor nosso Deus sobre nós. Nós agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor que dita aos nossos corações, nos alegra, nos revigora, nos enche de esperança e nos transforma, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor encha, ó Pai, os nossos corações com a Tua palavra, nos enche, ó Pai, de coragem e nos dê, ó Pai, a alegria de sabermos, ó Pai, a quem nós temos servido. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao coração do Teu povo, alegre, ó Pai, os nossos corações nesta noite. É por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós observamos o texto de Mateus, capítulo 10, do verso 24 ao verso 33. Nós encontramos Cristo trazendo uma série de encorajamentos aos seus discípulos. Ele encoraja os seus discípulos na ordem que lhe foi dada, no ir de pregar o Evangelho, anunciar as grandezas do reino, fazer aquilo que Jesus estava fazendo e ensinando os seus discípulos a fazer. Desde o final do capítulo 7 de Mateus, o final do Sermão do Monte, que termina com a admiração do povo, dizendo: olha, esse homem nos ensina diferente, esse homem nos ensina com autoridade. Jesus tem exercido a autoridade. Ele está caminhando sobre a terra, caminhando entre as cidades de Israel, entre as cidades próximas de Israel, abençoando, trazendo novas coisas, fazendo coisas fantásticas. Começa curando um leproso, expulsa demônios, liberta, ressuscita mortos, cura enfermidades, paralíticos, e Jesus tem operando sinais e maravilhas e crescendo a sua popularidade por causa dos grandes feitos que ele tem feito e por causa do evangelho que eles têm expressado e anunciado entre os povos. Agora Jesus, depois de um longo tempo ensinando com autoridade e exercendo a autoridade para que seus discípulos percebam tanto os ensinos quanto as demonstrações da sua autoridade, ele para e faz o seguinte sermão, né? Só que esse sermão agora é destinado não ao grande público, mas aos discípulos mais próximos de Jesus. Então Jesus chama os seus discípulos, os nomeia, os 12 como seus apóstolos. Logo no início do capítulo 10 nós vemos isso, e então ele traça uma rota aos seus discípulos, dizendo: olha, saiam daqui por todas as cidades de Israel, não procurem os gentios, não procurem os samaritanos, mas falem primeiramente à casa de Israel e anunciem com autoridade todas as coisas que eu vos tenho dito. Então Jesus traz essa orientação aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele ensina os seus apóstolos o que eles devem fazer. E Jesus então ele mostra a dificuldade, mostra os problemas, encoraja os seus discípulos. E hoje, nessa última parte do sermão que Jesus direciona aos seus discípulos, aqueles homens vão perceber que existem muitas dificuldades a quais eles necessitarão fazer renúncias severas, mas eles também encontrarão recompensas no Senhor. Então eles poderão entender essa situação, né? O que nós podemos perceber é que Jesus está dizendo aos seus discípulos que
que ser seu discípulo, ser seu seguidor, não é um passeio no parque, não é um churrasco dia de domingo, não é algo agradável, não é algo tranquilo e fácil de se fazer. Ele chama os seus discípulos a fazerem sacrifícios. No verso 34 ao 39, nós vamos encontrar pelo menos 4 verdades difíceis de engolir a um discípulo do Senhor Jesus. Os versículos 34 a 36, você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe a leitura comigo. Não pense que vim trazer paz à terra, mas vim trazer a espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. A grande verdade é que Cristo nos causa divisões dentro da nossa própria família. Jesus não veio para estabelecer a paz a qualquer preço, mas ele veio trazer a espada da divisão. A grande realidade e difícil realidade é que talvez muitos de nós aqui já tenha encontrado, enquanto um membro da nossa família aceita de bom grado o Evangelho, outro o rejeita de maneira veemente. Isso levanta na nossa própria família uma série de perseguições, uma série de problemas a quais nós teremos que enfrentar. Nós não podemos entregar a nossa vida a um evangeliquez sentimental que muitas vezes é anunciado em muitas igrejas por aí, né, em muitos locais por aí. Por quê? Porque tem muitas igrejas, muitas pessoas, muitos pregadores anunciando um evangelho de paz, paz a qualquer custo, paz a qualquer preço. Mantenha a amizade, mantenha a política da boa vizinhança, mantenha-se aliado, mesmo que aquela pessoa fale mal a respeito do Senhor Jesus, abra concessões, ganhe através do amor. Jesus não está ensinando isso aqui. Jesus está dizendo que enfrentaremos dificuldades, que nós enfrentaremos problemas, que o mais natural, o mais normal é que os discípulos de Jesus enfrentarão rejeições assim como Jesus enfrentou. Onde a paz é desejada a qualquer custo, a qualquer preço, nós encontramos dificuldades. Afinal de contas, a cruz de Cristo é a resposta de Deus à oferta do diabo. Temos momentos em que os discípulos serão obrigados a enfrentar a espada dos seus inimigos. Há muitos momentos em que nós vemos isso. O próprio Cristo é obrigado a enfrentar a dificuldade dos seus perseguidores. Os fariseus os acusam a todo tempo. Lá no capítulo 9 nós vemos que Jesus é chamado de príncipe de Satanás, de Beelzebu. Lá no texto que nós estudamos no domingo passado, ele falou: se chamaram a mim de Beelzebu, imagina o que vão chamar vocês, imagina do que serão tratados aqueles que são familiares. Nós enfrentaremos dificuldades. Jesus está anunciando aos seus discípulos, dizendo: olha, cuidado, porque vocês vão enfrentar perseguições, vocês enfrentarão espadas, vocês enfrentarão dificuldades, e chegará um tempo em que vocês precisarão lutar, que vocês precisarão entender como se defender. Jesus não está dizendo que os seus discípulos precisam andar armados. Jesus não está dizendo que os seus discípulos precisam enfrentar as guerras, anunciar guerras santas, esparramar violência em nome de uma religião. Mas Jesus está dizendo que nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos o perigo da espada. Os inimigos se levantam, isso é normal, e muitas vezes aqueles que se levantarão contra nós serão os nossos próprios familiares. Mesmo que o inimigo seja o meu filho, a minha mãe, o meu pai, alguém querido a mim, eu preciso entender que se ele se levanta contra o Evangelho de Cristo Jesus, não há concessões a serem feitas, não há o que eu barganhar. Eu posso até manter uma política da boa vizinhança com alguém que rejeita Cristo, mas eu tenho que saber que se chegar o momento em que ele precisar me entregar por causa da minha fé, ele não vai sentir remorso algum de fazer isso.
ele ainda vai se alegrar de fazer isso. Dizer, olha, aquele ali é um discípulo de Jesus. Então, se você tiver que prender alguém, prenda ele. Se você tiver que fazer alguma coisa contra alguém, faça com ele. Porque ele tem umas ideias aí que é contrária ao mundo. Jesus está dizendo aos seus discípulos que, mesmo que ele venha a anunciar a paz, uma paz diferente ao mundo, o que ele causará por causa do anúncio do Evangelho é divisão, é dificuldade, é problema. Então nós temos que entender que nós precisamos muitas vezes aprender a renunciar até mesmo os nossos entes queridos. Porque eles não querem caminhar conosco, eles não querem crer naquilo que Cristo fez por nós. Ele está nos anunciando aqui verdadeiramente isso. Cristo muitas vezes nos causará problemas. Se nós verdadeiramente formos cristãos, se nós verdadeiramente formos discípulos do Senhor Jesus, nós enfrentaremos dificuldades por causa de Cristo Jesus. Logo no versículo 37, Jesus, ele ensina outra lição difícil para nós. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. As renúncias serão necessárias. Em família, o amor entre pais e filhos parece natural, mas esse amor, se ele interferir no que nós temos por Cristo, o que nós devemos verdadeiramente escolher? Cuidado! Muitas vezes a família se torna ídolos sobre nós. Muitas vezes a família se torna um problema para muitos, porque valorizam a família muito mais do que o próprio Cristo. Mas pastor, você está dizendo que eu tenho que renegar minha família? Que se meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha se levantar contra mim por causa do amor que eu tenho por Cristo, do Evangelho que me alcançou, eu preciso então excluir essa pessoa da minha vida? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você tomar cuidado para que este ente querido seu não se torne um ídolo no seu coração, que te impeça de verdadeiramente de adorar o Senhor. Talvez você esteja aí pronto, preparado para adorar o Senhor, pronto para ir à igreja, pronto para prestar culto ao Senhor, pronto para entregar realmente um tempo ao Senhor, a adoração ao Senhor, e de repente você fala, não vou na igreja hoje não, hoje não vou prestar culto ao Senhor hoje não, porque toda vez que eu vou, a minha esposa se entristece, o meu esposo se entristece, o meu filho não se agrada, hoje eu vou sair para comer um lanche com o meu filho, hoje eu vou sair para ver um jogo de futebol, hoje eu vou sair para fazer determinada coisa, porque eu preciso dar um tempo de qualidade para o meu filho, para a minha filha, ou para a minha esposa, o que quer que seja. Meu irmão, não estou dizendo para você não passear com a sua família, estou dizendo para você estabelecer prioridades. Você tem de segunda a sábado para poder resolver sua vida em família. Você pode tirar aí um sábado de manhã, um sábado à tarde, uma segunda-feira à noite, para você ter um tempo de qualidade com a sua família, dedicar um tempo, mas normalmente as pessoas deixam um tempo para dedicar à família, que é no único momento que aquela pessoa tem disponibilidade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de ter comunhão para com a igreja de Cristo. Quando um crente fala para mim e diz a seguinte coisa: pastor, eu não fui na igreja hoje não, que eu resolvi dar um tempo para a minha família. Eu tenho duas sensações, uma de alegria, porque ele está priorizando a família dele, mas uma de grande tristeza, porque se ele verdadeiramente estivesse priorizando a família dele, ele teria levado a família dele para cultuar o Senhor e prestar culto a Deus. Porque uma família fora da graça e do conhecimento de Cristo Jesus está fadada ao fracasso. E muitas vezes nós estamos ocasionando nas nossas famílias, ocasionando nos nossos filhos, naquelas pessoas que nós amamos, um grande problema. Porque nós renunciamos a Cristo, mas não abrimos mão de um momento com a nossa família que poderia ter sido resolvido em qualquer outro momento. Meus irmãos, e eu falo isso de carteirinha. Se vocês não sabem, eu sou pastor dessa igreja. Pergunta para aquela jovem senhora sentada lá no fundo,
Quais são os problemas dela comigo? Muitas vezes o questionamento dela, para mim, é o seguinte: você dá muito mais importância para a igreja do que para a sua própria família. E eu estou errado? A palavra de Deus fala que não, mas para ela eu estou. Só que tem hora que eu estou. Porque tem momentos que eu deveria estar dedicando à minha família e eu estou negligenciando a minha família porque eu estou dizendo que estou servindo a Deus. Mas o momento que nós temos para adorar ao Senhor e servir a Deus e cultuar ao Senhor em comunidade é o momento que nós devemos fazê-lo. Meu irmão, se você não estiver doente, se você não estiver com um problema sério, se você não estiver com uma doença contagiosa, se você não estiver com algo realmente justificável e você faltou à igreja, por mais que você fale para mim, pastor, o irmão fulano de tal não foi na igreja por causa esse motivo, sabe o que parece para mim? Desculpa esfarrapar. Não vai me desculpar, meu irmão, porque eu já vim para a igreja com dengue, eu já vim para a igreja com Covid, eu já vim para a igreja com pneumonia, eu já vim para a igreja depois de tomar fermentando. Não é por conta de situações na vida que a gente deixa de prestar culto ao Senhor. Talvez a gente não está no nosso melhor dia. Talvez a gente não está na nossa melhor condição física. Mas a desculpa de você não vir na igreja porque você está com dor de cabeça, deixa eu te contar um segredo. Eu tenho um problema chamado dor de cabeça crônica, que eu acordo e durmo com ela. Se fosse por causa da dor de cabeça, eu nem respirava. Eu não tenho um dia que eu não sinto dor de cabeça. E aí? Ah, pastor, mas eu estou tão mal, estou tão triste, porque aconteceu isso e isso na minha vida. Meu irmão, várias e várias outras pessoas também passaram por momentos difíceis, momentos dolorosos na sua vida e continuam louvando a Deus e servindo a Deus. E muitas vezes nós deixamos as situações e fazemos renúncias todas, acreditando que Deus se agrada de quem não busca em primeiro lugar. Jesus está dizendo aqui que renúncias são necessárias. Jesus está dizendo aqui que muitas vezes nós nos colocamos em nossas famílias como se fossem ídolos sobre nós. Irmãos, Lutero escreveu um hino em 1529 chamado Castelo Forte. Eu creio que a grande maioria dos irmãos já tenha conhecido esse hino, ouvido esse hino de alguma maneira. Se não ouviu, ouça, né? É um hino muito belo. E a última estrofe desse hino diz para nós o seguinte: se temos de perder os filhos, bem e mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, a dar-nos o seu reino. Meu querido, Lutero está nos falando em 1529, quando escreve essa canção que se torna um hino da Reforma Protestante, que mesmo que ele perca os filhos, os bens, a mulher, embora a sua vida pareça se desvanecer na sua mão, Jesus está com ele, está a dar o seu reino. É exatamente isso que Jesus vai dizer aqui para nós. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo aqui. Nós vamos acabar de ler o texto e vamos perceber que o reino de Deus estará recompensas, que o reino de Deus está prometido a nós. O grande problema é que muitas vezes nós não temos a contemplação que esse homem tem. E este é um homem que realmente enfrentou a espada e os inimigos, as dores das renúncias, por causa do seu amor a Cristo. Ele foi obrigado a lutar contra aquilo que ele mais amava, contra aquilo que ele defendia com unhas e dentes, por causa do seu amor a Cristo. E muitas vezes nós usamos desculpas esfarrapadas, dizendo: ah, pastor, mas se eu for na igreja tal dia, se eu fizer isso, se eu, isso, aquilo, não sei o quê, eu vou deixar a minha família descoberta. Você vai deixar a sua família descoberta, meu irmão? Se você não orar por eles, se você não ensinar aquilo que realmente você deve fazer. Homens, assuma a sua posição de sacerdote no lar. Ore pela sua família, ore com seus filhos, ore com a sua mulher, leia a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. Mas minha vida é tão corrida. Eu sei, meu irmão, a gente está vivendo em 2024, a vida de ninguém é fácil, não. Mas se você não fizer isso, alguém vai ensinar alguma coisa diferente para sua família.
Se você quer a sua família aos pés do Senhor Jesus, meu querido varão, seja você o exemplo que a sua família precisa. Você, mulher cristã, seja temente a Deus. Talvez você não tenha um marido cristão, um marido temente a Deus. Você tem trabalho dobrado, você vai ter que ensinar o seu marido a ser sacerdote do seu lar, sem ser a sacerdotisa do seu lar, porque isso não existe. Você vai estar sujeito à autoridade dele, mas de alguma forma orando a Deus, pedindo entendimento de Deus, para que o seu marido venha a conhecer a grandeza de Cristo por meio da sua vida. Mas como, pastor? Não sei, não sou mulher, não sei quais são as necessidades que você faz na sua casa, o que você vive e o que você não vive, não faço ideia. Mas se você não tiver intimidade com aquilo que a palavra de Deus te ensina, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não procurar a Deus com prioridade na sua vida, o que você vai ter? Como é que você vai trazer respostas às inquietações do coração do seu esposo não crente? Pastor, eu perdi muito tempo, porque meus filhos agora não querem mais saber do Evangelho. Vai orar pelos seus filhos, meu querido. Vai clamar a Deus pela salvação deles, seja exemplo na vida deles. Chegou em casa de madrugada, ele deitou para dormir, joelho lá no pé da cama dele e ora pela vida dele. Pastor, tem vergonha? Você vai ter vergonha de visitar seu filho numa cadeia daqui a pouco, se você não orar pela vida dele. Passar por situações que não deveriam passar, que você não está cuidando dele. Meu irmão, qual é o problema de você orar pelo seu filho, pela sua filha? De clamar a Deus proteção para que Deus abra o entendimento dele. Não, mas eu quero viver em paz com a minha família. Você vai viver em paz com a sua família na terra, ou você vai desfrutar do paraíso no céu, e seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa vai desfrutar da eternidade do inferno. Olha que coisa maravilhosa. Claro que não, né, meu irmão? Mas eu quero manter a paz na casa, não quero confusão lá em casa. Meu irmão, eu prefiro ter confusão aqui na terra e poder desfrutar a eternidade com aqueles com quem eu amo, do que ter uma vida de paz e sossego nessa terra e depois chegar lá no céu e ter o nome dessas pessoas cobrado na minha mão, o sangue dessas pessoas cobrado pelo Senhor nas minhas mãos. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma postura. Versículo 38, a palavra de Deus nos diz: quem não toma a sua cruz, vem após mim, não é digno de mim. Cristo está nos ensinando que sacrifícios também se farão necessários. Aqui é a primeira vez que a palavra cruz aparece no Evangelho de Mateus. Cristo não está se referindo à sua própria cruz. A cruz que ele está se referindo é a cruz dos seus discípulos. Tem uma para cada um. Ele está dizendo: olha, a cruz é sua, tem uma para cada um. E o mesmo vale para nós, tem uma para cada um de nós. Mas ela não pode ser arrastada por aí. Ela tem que ser tomada, carregada sobre nós. Mas o grande diferencial é que as nossas cruzes devem ser tomadas para que nós possamos seguir os passos de Jesus, porque Ele tomou sobre si todas as nossas cruzes. Tem homens que vivem de maneira sacrificial por aí, tem mulheres que vivem de maneira sacrificial, carregam cruzes pesadas, cruzes abomináveis, mas não estão seguindo a Cristo, não estão colocando seus esforços em Cristo, e infelizmente isso é absolutamente miserável. É sofrimento sobre sofrimento. Estão carregando cruz, estão passando por sacrifício, estão passando por problemas, estão enfrentando dificuldades, mas estão longe do conforto e do auxílio do Senhor. Que coisa mais miserável é viver assim. Que coisa mais miserável é me sacrificar por causa de bens financeiros. Que coisa mais miserável é me sacrificar por causa de um sonho aleatório, mas sem a esperança de que Cristo tem lutado por mim, do que Cristo tem feito por mim. O verso 39, a palavra do Senhor nos diz: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a achará. O cristão tem valores invertidos com os valores do mundo.
No mundo, quem acha a vida ganha. No reino, quem ganha a vida perde. Deixa eu explicar melhor para nós. Se o cristão perder a sua vida por causa de Cristo, ele na verdade a ganhou. Quem garante uma boa vida negando a Cristo, negando a sua fé, estando ele sob perseguição ou não, vive conforme a vontade desse mundo, negociando a sua fé em troca de uma paz momentânea, e por isso que não devemos buscar paz a qualquer preço, pois há um limite para até onde nós podemos caminhar. A sua fé deve ser em Cristo Jesus. A sua fé deve ser inabalável naquele que te amou, e a sua fé deve ser inegociável em relação àquilo que Cristo fez por você. Se nós aprendermos a abrir concessões em nossa fé, nós vamos nos contaminar com aquilo que nós não deveríamos ter entre nós. Por que muitas vezes nós vemos igrejas se perdendo em ideias equivocadas? Por que nós temos visto pessoas indo por ideias humanas? Por que nós temos visto situações complicadíssimas acontecendo? Por quê? Porque tem negociado a sua fé. O grande problema é que quando o pastor começa a negociar as verdades no púlpito, os crentes começam a negociar as verdades na vida, e daqui a pouco essa igreja não ama mais o Senhor, ela ama o estar reunido, ela ama a associação de pessoas, mas não ama mais a Deus, não ama mais a Cristo. Meus irmãos, tem coisas que nós colocamos dentro das nossas vidas que nos afastam do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala o que é prestar um culto a Deus. E prestar culto a Deus se resume em 3 coisas: pregação da palavra, oração e cânticos espirituais. Ah, pastor, mas eu gosto muito de um teatro. Que bom que você gosta muito de teatro, nós temos momentos específicos para isso. Mas um culto pode ter teatro? A Bíblia fala que não. A pastoria, uma coreografia. Meu irmão, imagina nós com uma coreografia. Que marmota que é assim. Agora tem uma moda aí de coreografia de grupo de homens. Imagina, eu e o irmão Toninho, músico, tudo fazendo coreografia. Que bacana que ia ficar. Você ia louvar a Deus ou rachar os bicos de nós aqui? Isso te levar a Deus de que forma? Ah, pastor, mas é tão bonito. Bonito para quem, moço? O culto é para nós, não, o culto é para Deus. A palavra culto significa serviço. Nós estamos prestando um serviço de adoração a Deus. E quando nós estamos aqui sentados, louvando, adorando o Senhor, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, pregando a mensagem do Senhor, o Senhor está observando nós e falando assim: deixa eu ver o que meu povo conhece a respeito de mim. E aí nós vamos adorar ao Senhor. E aí Ele ouve as nossas canções e fala: meu povo conhece o meu caráter, meu povo conhece a minha forma de agir, o meu povo sabe orar a mim de maneira adequada. Agora, meus irmãos, tem algumas músicas aí que fazem sucesso nas baladas de sucesso gospel, que mais parecem músicas mundanas do que realmente músicas cristãs. Músicas que incentivam a vingança, músicas que incentivam o ego da pessoa, música que transforma o pecador miserável que deveria reconhecer o seu problema diante de Deus, a sua dificuldade diante de Deus, no ouro precioso de Ofir. Meu irmão, se nós cantamos músicas que não exaltam a Deus, que não louvam a Deus, que não amam a Deus, que não expressam a Deus, se nós oramos de maneira inconveniente, se nós pregamos a palavra de Deus de maneira relaxada, ou muitas vezes olhando para o texto bíblico e falando assim: esse texto bíblico vai me ajudar a falar aquilo que eu quero dizer para as pessoas. Aí eu leio o texto bíblico e saio do texto bíblico, falo a respeito de mim mesmo, falo a respeito das coisas que eu creio, das coisas que eu desejo, e não falo a respeito da palavra de Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou desvirtuando o culto que deveria ser a Deus. Esse culto deixa de ser a Deus, ele passa a ser o quê? Ao homem.
É o que Romanos nos ensina. Qual o grande problema que nós vemos? Que o homem troca a adoração a Deus pela adoração do próprio homem. E vamos lá, tem algumas músicas aí que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, tem alguns pregadores aí que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, que eles exaltam a Deus ou exaltam o ser humano. Quando você chega num lugar, de repente tem lá, vamos dar oportunidade, vai cantar, vai assobiar, aí a pessoa chega aqui na frente e fala assim, irmãos, eu não sei louvar não, mas eu vou louvar para o Senhor. Meu irmão, aqui não. Aqui não. Não estou dizendo que você tem que ser o melhor cantor do mundo para cantar na igreja, não. Mas você tem que fazer aquilo que Deus te deu o dom e a capacidade de fazer. Não, imagina a gente dar a palavra para um mudo pregar. Se você não souber Bíblia, o que adianta? Muitas vezes nós estamos dando a palavra, a oportunidade àqueles que não deveriam. Por quê? Porque nós estamos negociando aquilo que Cristo nos diz que é inegociável. Para quê? Para ganhar a afeição das pessoas. A palavra de Deus nos diz: quem acha a sua vida perde, quem perde a sua vida acha. Meu irmão, muitas vezes você enfrentará dificuldades a ponto até mesmo de enfrentar a possibilidade de perder a sua vida. Se for por amor de Cristo, amém, glória a Deus por isso. Amém por isso. Por quê? Porque você ganhará em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não negociou sua fé por qualquer bagatela. Você não negociou a sua vida com Cristo por qualquer situação. Você amou a palavra de Deus, amou a esperança que Cristo te deu. E aí, Cristo está nos dizendo a respeito dessas coisas, dizendo: olha, vocês farão renúncias, vocês enfrentarão dificuldades, vocês passarão por situações difíceis, mas vocês também receberão recompensas. Logo depois dessas duas discursos de renúncias que os discípulos tiveram de ouvir e tiveram que aprender a fazer, Jesus conclui o seu discurso mencionando 3 recompensas que os discípulos de Jesus receberão. Versículo 40: quem recebe vocês, é a mim que recebe, e quem recebe de mim, recebe aquele que me enviou. A recompensa dos que recebem o enviado de Deus é semelhante à recompensa dos enviados. O que nós vemos aqui? Cada discípulo é representante do próprio Deus. Nós somos pequenos? Somos. Vulneráveis? Sim. Frágeis? Também. Medrosos? Com certeza. E mais um amontoado de adjetivos aí, que eu tenho certeza que nenhum dos irmãos gostariam de ter. Mas não somos tudo isso. Mas o que o texto está nos dizendo? Quem o recebe, o discípulo que foi enviado, recebe a Cristo. E recebendo a Cristo, recebe quem o enviou. Então nós temos que entender que, se nós estamos enviados pelo próprio Cristo, nós estamos debaixo da autoridade do próprio Deus. É Deus quem nos recompensará. É Deus quem nos enviou. É Deus quem está conosco. Meus irmãos, muitas vezes nós temos problemas em anunciar o Evangelho da graça e da misericórdia das pessoas. Você pega e fala assim: eu gostaria tanto que aquela pessoa fosse salva, eu gostaria tanto que aquela pessoa conhecesse a graça de Cristo Jesus, conhecesse o amor de Deus, mas ela é tão minha amiga, se eu falar com ela pode ficar chateada comigo. Volta aí para o texto anterior e releia ele. Releia o capítulo 10 de Mateus 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Por quê? Porque quando a mensagem do Evangelho é rejeitada, quem é rejeitado não sou eu, é o Cristo que é rejeitado. E haverá mais rigor contra esse que rejeitou a palavra de Deus do que contra Sodoma e Gomorra. Não sou eu que dizendo, senão é a palavra de Deus. Então, quando você se esquiva de anunciar o Evangelho da graça para alguém, porque você tem medo da reação dessa pessoa, você está se negando de ser aquilo que Deus deseja que você seja. Um enviado Deus na vida daquela pessoa, para trazer àquela pessoa salvação,
graça, compaixão, misericórdia, bondade. Meu irmão, se você não abre a boca para falar, você está perdendo a oportunidade de anunciar o Evangelho que salva. Porque a autoridade que nos foi dada foi para ir ao mundo, a todas as nações, anunciar as grandezas de Deus. E Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui: olha, vocês precisam entender que se eu envio vocês, e quem recebe vocês não está recebendo vocês, está recebendo a mim e por consequência está recebendo o Pai. Aquele que recebe a nós com a palavra do Evangelho está recebendo a presença do próprio Deus. Então eu sou importante. Quando eu estou indo em nome dele, é Deus indo, depende do que você fala. Cuidado, não se soberbeça da sua posição. O arauto sabe a quem ele serve. Ele precisa conhecer a palavra do Senhor para anunciar verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu fico vendo umas profetadas de vez em quando. Eu também gosto de ver essas coisas. Eu abro o YouTube e vou ver pregação ruim. Tem dia que eu faço isso, eu gosto. É um exemplo para mim do que não fazer. Aí o camarada começa a orar em língua lá e de repente ele vira e eis que eu te digo. Ele não entendeu foi nada. Primeiro que o apóstolo Paulo fala que oração em língua é oração. A oração parte de nós para com Deus. Então se é eu que estou falando com Deus em língua, não é Deus que diz, é eu que digo. Então ele fala assim: Deus quer te dizer isso. Não, é eu que estou dizendo para Deus, a oração em língua. Já começa com um problema aí. Segundo, ele pega e dá um recado para a pessoa de Deus. E tem uns que é muito legal, né? Tem um que eu vi esse dia e falou assim: teu nome é Mateus? Ele: não. Você conhece o Mateus? Não. Então abre o livro de Mateus aí. Ué, me explica. Meu irmão, você já viu algum profeta de Deus anunciando alguma profecia que ele precisa perguntar ao povo se ele está certo ou está errado? O profeta só pega a palavra de Deus e fala: vocês estão errados e tudo acabou. É isso que Deus quer falar para vocês. O grande problema é que as pessoas querem viver um modelo de profecia lá do Antigo Testamento e se esquecem que nós, no Novo Testamento, estamos vivendo um novo modelo de profecia. Todas as vezes que nós abrimos a boca para falar a respeito de Deus, a parte de Deus, a palavra de Deus, nós estamos na nossa função profética. Então, pastor, você tem a sua função profética? Sim, estou nela nesse momento, anunciando as grandezas de Deus, falando de maneira com que vocês possam entender aquilo que Deus está fazendo. Mas a grande verdade é que as pessoas têm distorcido a palavra de Deus, negado a palavra de Deus e se tornado maiores até mesmo que a própria voz de Deus. Tem um outro aí que falou assim: Deus está falando com ele, se mover para mim, doença psicológica, e ele está ali, e Deus está falando, e ele está repetindo o que Deus está falando para ele. Daqui a pouco, só um minutinho, deixa eu dar minha opinião aqui. Que profeta é esse, meu irmão? Ele vai falar que você nunca fez isso, que Deus está te dando aí uma orientação para fazer, e você pega e fala: aguenta a mão aí, Deus, deixa eu fazer da minha própria maneira. A Lívia essa semana fez uma oração que me encantou. Ela está assim para Deus, assim: pode ser, pessoa, me dá um irmãozinho que eu estou tentando te ajudar. Eu falei assim: como? Como é que você está tentando ajudar, minha filha? Você está dormindo com a gente todo dia. Você está atrapalhando desse frio. Como é que você está me ajudando? Aí eu olhei para aquilo e passei assim: é a gente com Deus. É Abraão e Sara tentando ajudar a Deus, é Jacó tentando ajudar a Deus, é eu, é você tentando ajudar a Deus. A gente mais atrapalha a Deus que ajuda. Deus não tem problema com os seus inimigos, não. Deus tem problema com os seus amigos, porque nós muitas vezes queremos ensinar a Deus como é que Deus tem que fazer as coisas, e aí nós esquecemos de nos colocar realmente na nossa posição e achamos que a autoridade é nossa, achamos que a vida é nossa, achamos que nós somos importantes no reino de Deus e esquecemos debaixo de quem que nós estamos, debaixo da autoridade de quem que nós estamos servindo. Se você está debaixo da autoridade de Cristo Jesus, você está debaixo da autoridade de Deus, e é Deus quem nos recompensará, porque você é fiel.
Faça exatamente aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus te permitiu fazer. Não inventa moda. A roda não precisa ser reinventada. O Evangelho não precisa ser reescrito. A Bíblia não precisa de uma nova interpretação. A Bíblia precisa ser lida, explicada e aplicada para cada um nos dias de hoje, da maneira com que o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazer. Mas, pastor, eu gostaria tanto de ser pregador. Vai ler a Bíblia primeiro, filhos. Mas eu gostaria tanto de trabalhar na igreja. Então, eu queria, a primeira coisa que tem que fazer, ajuda na faxina. Faz alguma coisa de útil. Mas não posso, não pode, por quê? Você vai se sentir humilhado. Humilhação passou foi Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu numa cruz para você e diante de mim. 2 miseráveis pecadores. Que humilhação maior, eu fico pensando nele. Cristo morreu por mim. Aí eu penso, é só Deus mesmo, porque nem eu morri por mim. Se Deus for para mim, que morre para se salvar, de jeito nenhum. Eu não valo isso. Mas Cristo morreu por mim, morreu por você, meu irmão. Nós temos que entender que nós estamos debaixo da autoridade dele. Versículo 41, a palavra de Deus nos diz: quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe a recompensa do profeta. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. Quais são as recompensas que nós encontraremos em Cristo Jesus? Quais são as recompensas que nós encontramos no livre anúncio do Evangelho que nos foi oferecido? E qual a recompensa que aqueles que estarão conosco encontrarão no livre anúncio do Evangelho e, por consequência, encontrarem a Jesus? Meu irmão, você é profeta de Deus? Ou é ou não é? Você é um justo na mão de Deus? Ou é sim ou é não? Quem te recebe na condição de profeta receberá a recompensa de profeta. Quem te recebe na condição de justo receberá a recompensa do justo. E Jesus ensinando os seus discípulos dizendo: olha, é isso. Quem receber vocês recebe em mim. E se eles recebem vocês enquanto profetas, receberão a recompensa de profeta. Quem recebe vocês na condição de justo receberão a recompensa do justo. É isso. Quais são as recompensas que Deus nos dá ao receber em nosso coração? Ao entender verdadeiramente qual é o verdadeiro sentido da graça e da misericórdia de Deus. Deus transforma nossas vidas. A primeira coisa que Deus tira de nós é o medo da morte. Todo mundo tinha medo de morrer e ir para o inferno. Mas depois você reconhece a Cristo, você fala assim: se eu morrer hoje, mesmo merecendo o inferno, eu estarei com Cristo na glória. O Senhor tira de nós todo e qualquer medo, Ele nos recompensa, Ele nos faz esperança. Ele nos faz enxergar o mundo da maneira com que verdadeiramente é. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que os problemas estejam acontecendo, mesmo que estejamos enfrentando perseguições, dificuldades, nós estamos seguros, porque nós estamos na mão daquele que é o Senhor de todas as coisas. Que recompensa receberemos ao encontrarmos a Cristo? E que recompensa receberão aqueles que encontrarão a Cristo por meio do Evangelho anunciado por mim e por você, meu irmão? A palavra de Deus fala que a salvação pertence ao Senhor, amém, glória a Deus por isso. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a palavra de Deus se não há quem anuncie? Então anuncie, pregue. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Você tem vergonha de tanta coisa, mas daqui que você devia ter vergonha, você não tem. Mas de pregar o Evangelho da graça e misericórdia de Jesus pode transformar verdadeiramente a vida de alguém, isso dá vergonha de fazer. Eu vou falar uma coisa que não é de falar. Versículo 42, a palavra do Senhor nos diz: a quem der de beber ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Os que cuidarem dos enviados de Cristo receberão as recompensas como se tivessem cuidado do próprio Cristo.
Irmãos, nós temos que aprender a ter um coração misericordioso. A gente não precisa ser trouxa, bobo e ficar ajudando todo mundo, mas a gente precisa aprender a ter um coração misericordioso quando for necessário. Irmãos, muitas vezes chegam pessoas até nós e falam assim: me dá um prato de comida. Meu irmão, você vai pegar um prato de comida para alguém? Eu não lembro. Eu posso olhar para a cara da pessoa e falar assim: vai trocar por causa de uma média de crack. Vai pedir comida, eu dou. Porque vai que ele sente fome e come. Melhor. Agora me pediu dinheiro, eu já fico meio cabreiro. Um dia para trás, o camarada chegou perto de mim e falou assim: estava eu e lá em Campo Belo, o cara chegou ajoelhando na minha frente. Moço, tem misericórdia de mim, tem 15 dias que eu não como. Quantos dias? 10. Quantos? 5. Quantos? 3. A última chance que você tem. Tem quantos dias que você não come? Tem 3 dias que eu não como. Então vamos ali que eu vou te pagar um lanche ali. Carlos, sai. Essa pessoa quer realmente ser ajudada? Não quer, né? Aí às vezes a gente gasta esforço com pessoas que não querem ser ajudadas. E a gente ajuda pessoas que não deveriam. E quando isso acontece, nós deixamos de abençoar a vida de pessoas que realmente precisam ser ajudadas, de discípulos do Senhor, de servos do Senhor, dos pequeninos do Senhor. Por quê? Porque a gente fala que já fez a nossa parte. Então toda vez que alguém vier te pedir uma ajuda, o conselho que eu te dou: ore. Se alguém virar para você e falar assim: você podia orar pela minha vida? Posso, vem cá. Ora para no meio da rua, não dá nada não. No meio não, puxa para a calçada. Né? Ora na hora. Pede para que Deus abençoe e acalme o coração. Ela pediu alguma coisa que você possa fazer, você percebe que aquilo é verdade, tem condição de fazer, faça. Não tem condição de fazer, ore e faça aquilo que é possível você fazer. Eu trabalhei em Belo Horizonte com resgate de morador de rua no tempo. E tinha um pessoal lá que trabalha com morador de rua. E eles começaram a dar cesta básica para morador de rua. Aí a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei: ué, cesta básica para morador de rua. Deu uma cesta básica, de óleo, deu arroz, feijão, macarrão. O cara, assim. E o fogão, o gás, vai dar? A lenha, vai dar? As panelas para fazer alguma coisa, vai dar também? O que virou isso na mão dos moradores de rua, gente? Peça de troca para trocar em droga, bebida, essas coisas. Foi alguma coisa útil para a vida deles? Não. Mas quem deu saiu se arrogando do quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa maravilhosa. Muitas vezes nós fazemos algo para alguém necessitado e achamos que isso precisa ser visto. Mas quem vê aquilo que nós fazemos é aquele que atende as nossas orações em secreto também. O que a mão direita faz, a esquerda não vai saber, e vice-versa. Tem horas que nós seremos vistos fazendo alguma coisa. Que bom! Nós seremos exemplos para alguém fazer também. Mas nós precisamos entender que nós devemos fazer como se nós fizéssemos para Cristo. Então nós temos que tomar cuidado a quem nós oferecemos a nossa ajuda. Nós pedimos discernimento de Deus, discernimento de Deus, a quem nós devemos oferecer a nossa ajuda. Porque muitas vezes nós oferecemos ajuda a quem não precisa. E muitas vezes negamos a ajuda a quem realmente precisa. Meus irmãos, orem em toda e qualquer situação. No mundo que a gente vive hoje, você acha que alguém passa fome? Meu irmão, com docilidade. Está faltando gente para trabalhar, e jeito tem. Tem pessoas passando dificuldades? Tem pessoas passando necessidades? Tem. E nós temos a obrigação de, como igreja, suprir as necessidades dos nossos e daqueles que chegam até nós. Mas todo dia eu recebo mensagem no Instagram da igreja, no meu número particular, porque estava vinculado ao número da igreja, pedindo o quê? Dinheiro, oferta. E eu pergunto de onde é que a pessoa é, a pessoa fala: eu sou. E aí eu falo que eu não vou mandar dinheiro, a pessoa me xinga. Começa me chamando de irmão.
Tem muito aproveitador no nosso meio. Não é o que Cristo fala lá em Apocalipse? Mas em teu nome, Senhor, fizemos milagres, expulsamos demônios. Mas quando eu tive fome e sede, eu bati na sua porta, você não me deu água e nem alimento para dar. Mas eu fiz tanta coisa em seu nome, mas eu não conheço vocês. Cuidado, meu irmão, que você às vezes pode estar fazendo muita coisa achando que está fazendo em nome de Cristo, mas está fazendo da maneira equivocada. Quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo para nós, olha, cuidado, você vai enfrentar dificuldades nessa terra, a sua família pode se levantar contra você, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seus filhos podem se levantar contra você. E cuidado, porque se você amar mais a sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, do que a mim, você não é digno de mim. Se você não carregar a sua cruz, dia após dia, e me seguir, você não é digno de mim. Você acha que está ganhando a sua vida, mas na verdade você está perdendo a sua vida. Por quê? Porque você tem aplicado a sua vida onde você não deveria estar aplicando. Mas saiba, se você andar da maneira com que eu tenho ensinado, da maneira que eu tenho explicado, você receberá as recompensas do justo, a recompensa do fiel. Quem recebe, você recebe a mim. Então se porte como eu me portaria. É isso que Jesus está dizendo. Se porte da maneira com que eu me portaria. Estenda as mãos sobre os necessitados, cure quem precisa ser curado, alimente quem está faminto, mas faça exatamente o que eu faria. O problema é que as pessoas hoje não querem ser como Cristo. A igreja não quer ser como Cristo. A igreja não quer trabalhar naquilo que Cristo trabalharia. Nós temos que entender que muitas vezes nós esperamos recompensas maiores do que aquilo que nós realmente precisamos e merecemos. Se eu sou profeta de Deus, vou receber recompensa de profeta. Se eu sou justo, eu vou receber recompensa de justo. Se eu prego o evangelho para alguém, eu vou receber a recompensa recorrente àquilo. Aí a pessoa já fica preocupada, como é que vai ser a minha coroa no céu? Como é que vai ser esse negócio de galardão no céu? Eu não faço nem ideia. Será que a minha coroa vai ser maior que a coroa de fulano de tal? Porque afinal de contas, eu sou muito mais crente que ele. Orgulhoso, soberbo, infeliz, você não é nem parecido com Cristo. Se o teu pensamento é esse, você já se perdeu. O que nós precisamos entender? Que há recompensas para nós. Mas essas recompensas são futuras, essas recompensas são da glória, essas recompensas são ao lado de Cristo. Mas nessa vida, nós enfrentaremos todo tipo de dificuldade, todo tipo de problema, por amor a Cristo Jesus. E se nós não estivermos dispostos a enfrentar as dificuldades e as dores, por amor de Cristo Jesus, nós não somos dignos de sermos chamados seus discípulos. Essa é a grande verdade. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos enche, ó Pai, de coragem e ousadia para entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos alegraremos, ó Pai, em cada recompensa que o Senhor tem para nós. Nós nos alegraremos, ó Pai, naquilo que o Senhor fizer sobre as nossas vidas, mas nos capacite no dia de hoje, nos capacite, ó Pai, na nossa vida, a sermos como o Senhor, a amarmos, ó Pai, as pessoas como o Senhor amou, a anunciar as suas grandezas como o Senhor nos tem ordenado, a vivermos de maneira, ó Pai, que o Senhor se alegre de nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor renove, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, dê a nós, ó Pai, a capacidade de sermos comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o Teu reino, comprometidos com aquilo que o Senhor tem a fazer sobre nós, para que nós, ó Pai, possamos viver conforme a Tua palavra nos tem revelado, como o Rei prometido tem vivido, ó Pai, sobre nós. Nos ajude, ó Pai, a carregar a nossa cruz, porque o Senhor já carregou todas as nossas, ó Pai, no Calvário, quando o Senhor, ó Pai, se entregou por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre nós, e pedimos, ó Pai, continue operando sinais e maravilhas, ó Pai, no Teu meio, para que nós, ó Pai, possamos ver, ó Pai, a glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a sermos porta-vozes,
do anúncio da tua palavra, para que pessoas venham se converter ao Senhor por meio da pregação da tua santa palavra. É por isso que nós oramos.